Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor a todos. Agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. É sempre muito trabalhoso, falava sobre isso hoje cedo com o pastor, mas é um trabalho muito prazeroso. Então, é um prazer estar aqui novamente. Quantos aqui são convertidos? Todo mundo? Alguém não é convertido? Tirando minha filha que tem 8 meses e ainda não faz ideia do que é isso? Não? Bom, isso significa que um dia você foi alcançado pelo poder do Evangelho. Isso significa que um dia você ouviu a palavra do Senhor, ela tocou o seu coração de alguma forma e você tomou uma decisão. Houve alguém que explicou a palavra de Deus para você e, a partir disso, você pôde ler a palavra de Deus. Afinal de contas, nós temos a Bíblia em nossa própria língua. E, a partir disso, aceitamos o duro desafio de viver o Evangelho. Quando nos convertemos ao Senhor, se pressupõe que nós vamos, então, viver o Evangelho de Cristo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje, eu fui desafiado pelo pastor a trazer uma mensagem que tivesse relação com a Reforma Protestante, uma vez que essa semana nós vamos comemorar os 507 anos da Reforma. Então, eu peço licença aos irmãos para fazer uma introdução um pouquinho maior do que o comum, antes da gente ler o texto no qual vamos meditar essa noite. E eu peço que você preste muita atenção, porque nós vamos falar sobre muitos assuntos, quer dizer, um único assunto, mas de muitas formas. Eu vou usar um profeta, um discípulo, um eunuco, um pintor e um reformador. Então, segura aí que eu vou falar sobre todo mundo. E vai dar tudo certo no final. Eu quero começar, irmãos, recitando um dos textos mais bonitos da Bíblia, que diz assim: quem crê em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si nossas enfermidades, e nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve em sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte,
e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já posso ir embora. É ou não é? Está tudo aqui. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, a quem se refere esse texto? Jesus. Esse texto era muito debatido entre os mestres da lei, no período do Novo Testamento, principalmente. Eles tinham muitas dúvidas em relação a de quem se tratava, a quem se referia esse texto. Então, dentre os mais sábios daquela época, uns diziam que esse texto se referia ao profeta Isaías, que era o próprio profeta Isaías a quem o texto se refere. Outros diziam que o texto falava de Israel, que Israel era o servo sofredor. E havia um outro grupo menor que acreditava que esse texto se referia ao Messias, aos descendentes de Davi, que viria, mas que esse texto era simbólico, que era um texto que falava de algo que não iria acontecer literalmente, mas era um texto simbólico e que falava, sim, a respeito do Messias. Hoje, nós sabemos, eu e você sabemos, que esse texto fala sobre Jesus. Hoje nós sabemos que, em última instância, esse texto fala sobre Jesus e que em Jesus esse texto se cumpriu, porque Jesus é o servo sofredor, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o sacrifício entregue por causa dos nossos pecados. Foi Ele quem foi moído, Ele é o Cordeiro mudo que não abriu a boca diante do matadouro. Ele é o homem de dores que sabe o que é padecer. E, meus irmãos, nós sabemos disso. Aliás, muito provavelmente, se você perguntar para algumas de nossas crianças a quem se refere Isaías 53, elas vão dizer, se refere a Jesus. E aqui, peço sua atenção, porque para que a gente tenha esse conhecimento, para que a gente saiba que esse texto se refere a Cristo Jesus, nós precisamos de pelo menos duas coisas, na verdade três, mas primeiro eu vou falar de duas. A primeira, nós precisamos ter lido o texto, né? Bom, a maioria de nós que estamos aqui, eu falo a maioria porque não todos, fala português. Outros falam espanhol, mas enfim, a nossa maioria aqui fala português. Então, para que você tenha compreendido esse texto e para que você tenha esse conhecimento hoje de que ele fala sobre Jesus, um dia você leu esse texto, na sua própria língua, no seu próprio idioma, uma bênção. E a segunda coisa, para que você pudesse compreender que esse texto fala sobre Jesus, alguém precisou te explicar. Você precisou que alguém te dissesse, você precisou que alguém lhe ensinasse isso. Olha, esse texto, em última instância, fala sobre Jesus. Mas seria um erro terrível, meus irmãos, atribuir a um desses dois fatores o mérito pelo entendimento recebido que esse texto se refere a Jesus. Porque para que você e eu tivéssemos o conhecimento, para que você e eu pudéssemos ler esse texto na nossa própria língua, para que alguém pudesse, na nossa própria língua, ensinar para a gente o significado desse texto, há um fator determinante que tornou isso possível. Alguém se arriscaria a dizer que fator é esse? A tradução do texto, mas há um fator ainda mais importante: o Evangelho. O Evangelho é o fator determinante para que a gente tenha a compreensão de que esse texto fala sobre Jesus. Na próxima quinta-feira, dia 31, celebraremos então os 507 anos da Reforma Protestante. Um dos maiores legados da Reforma, sem dúvida, foi a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, a língua que o povo fala. Antes da Reforma, as Escrituras eram, em grande parte, acessíveis somente para aqueles que falavam latim ou aqueles que tinham algum conhecimento das línguas originais. O povo em si não tinha como ler, não tinha como ter acesso às Escrituras, porque era uma língua que eles não falavam. Mas a Reforma, meus irmãos, e seus efeitos não teriam nenhum poder e não teriam acontecido se não fosse o poder do Evangelho.
a Reforma Protestante teve como núcleo a redescoberta do Evangelho de Cristo, como ele é apresentado nas Escrituras. No século XVI, muitos aspectos da vida eclesiástica haviam se distanciado das bases bíblicas. E o Evangelho, que é a boa notícia, que é a boa nova de salvação pela fé em Cristo Jesus, estava obscurecido, principalmente por práticas que a própria igreja incentivava, como a venda de indulgências, que era o perdão de pecados, a veneração a relíquias, que eram objetos que teoricamente haviam pertencido a santos e por isso teriam algum poder especial, e o poder excessivo do clero, a liderança da igreja, tudo isso obscureceu o sentido real do Evangelho e tornou e suprimiu o Evangelho de maneira que as pessoas estavam vivendo uma vida distante daquilo que o Senhor deseja para o seu povo. Portanto, meus irmãos, o fator principal para que houvesse uma reforma foi a defesa da revelação de que a salvação não é conquistada por obras, não é o que nós fazemos, não são as penitências, não é a indulgência, mas o que nos salva é o dom gratuito de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. E esse foi, por exemplo, o estopim de Lutero em sua crítica às práticas da igreja no seu tempo. Ele disse, olha, a salvação é por meio da fé, o justo vive pela fé. E disseram, não, Lutero, você precisa negar isso, você não pode crer nisso, isso é uma heresia, isso é errado. Nós precisamos fazer para ser salvo, nós precisamos de práticas, de boas obras, precisamos disso, daquilo. Negue isso. E Lutero disse, eu não posso, a não ser que eu seja convencido pela própria palavra que isso está errado. E ninguém foi capaz de convencê-lo. Porque, meus irmãos, essa é a verdade. Somos salvos pela graça em Cristo Jesus. E o que é isso? Isso é o Evangelho. Não é errado, meus irmãos, admirarmos homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, William Tyndale, enfim, Martin Butzer, Teodoro de Beza, são muitos nomes, a gente poderia aqui ficar a noite inteira falando desses homens, mas, meus irmãos, esses homens não são heróis. E eles não teriam feito nada do que fizeram se não fosse pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Ao ser questionado sobre seus feitos durante a Reforma, o próprio Lutero foi quem disse, eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. E tudo isso tem a ver com o texto que nós vamos meditar essa noite. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Atos 8, a partir do verso 26. Amém? Todos acharam? Amém. Se você acompanhe comigo a leitura do texto, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu o que o homem estava lendo, o profeta Isaías, e perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se do seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, e quem poderá falar de sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Glória a Deus.
Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água. Filipe batizou o eunuco, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E esse foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, te bendizemos. Eis aqui a tua palavra, Senhor, que é tão poderosa. E só de ler, Senhor, a tua palavra, somos edificados, porque essa palavra é tua. Te bendizemos, Senhor, por ter ela na nossa língua materna hoje. E clamamos a Ti que o Senhor venha falar conosco essa noite. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e use a minha vida. Que o Senhor faça crescer em nós o amor pelo Evangelho. E que a Tua igreja seja edificada pela Tua palavra. E que Teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se você já começou a fazer alguma conexão com o que a gente vai falar aqui, mas eu juro que no final vai fazer sentido. Após o martírio de Estevão, muito conhecido, narrado no capítulo 7 de Atos, onde ali Estevão ele vai ser acusado de ser um seguidor de Jesus, e quando ele vai diante das autoridades, ao invés de negar o Senhor, ele prega. E eu convido você a ir na sua casa ler a defesa de Estevão, que é algo de arrepiar. E ali, ele diz que Jesus é o Filho de Deus, ele fala que Jesus é o Messias esperado, e o texto vai dizer que, começando dos pais e profetas, Estevão explicou tudo, e que tudo apontava para Cristo. E isso resultou na morte de Estevão, ele foi apedrejado. E depois desse acontecimento, desencadeou-se uma perseguição contra aqueles que eram seguidores de Jesus em Jerusalém. Por causa disso, muitos se dispersaram e foram para outras cidades. Filipe foi para Samaria, e lá ele pregava o Evangelho. E diz o texto, no início do capítulo 8, que muitas pessoas creram na pregação de Filipe, como também os sinais que o Espírito Santo realizava por meio dele, trouxeram grande alegria para aquela cidade. A presença de Filipe, por causa do Espírito Santo e da sua pregação, traziam alegria para aquela cidade. Mas enquanto Filipe estava ali trabalhando arduamente para a conversão de toda uma cidade, Deus tinha planos de converter um único homem, um etíope. Porque, meus irmãos, às vezes, a gente acha que está no lugar certo na hora certa, até que o Senhor nos tire de lá. E bem-aventurados são aqueles que levantam em vão. Por isso, então, por causa desse plano que Deus tinha para a conversão desse etíope, Deus envia um anjo para anunciar a Filipe a sua nova missão. Aqui a gente não sabe, né, não é dito para nós se Filipe vê o anjo, se ele apenas ouve a voz do anjo. Mas muito mais importante do que a aparição do anjo em si é a mensagem que o anjo traz. E a mensagem que ele traz é um pouco estranha, já que o caminho que o anjo indica para Filipe pegar, para Filipe tomar, não era o caminho mais utilizado. Aqui o anjo diz para Filipe pegar um caminho que passava por Hebrom para depois chegar em Gaza. Era um caminho muito maior, que na teoria levaria muito mais tempo. Mas embora Filipe não soubesse que esse era o caminho que o eunuco iria traçar, e por isso eles precisavam se encontrar nesse caminho, o Senhor sabia, e por isso ele envia Filipe para lá. E é interessante que, mesmo sendo um pedido estranho, o texto vai dizer que Filipe se levantou e foi. Se fosse eu, pelo menos ia perguntar, bom, para onde? Vai ter o que lá? O que me aguarda? O que eu vou fazer? Filipe simplesmente levantou e foi, obedecendo assim a voz do Senhor. E Filipe não tinha o livro de Atos para saber o que ia acontecer. Para nós, acaba soando natural que ele levante e vá, porque a gente sabe como a história termina. Mas se a gente tentar se colocar na situação dele,
Perceba que é muito esquisito isso. O Senhor te manda para um caminho que geralmente não é tomado, que não é o melhor caminho, e você levanta e vai. Quero ser obediente nesse nível. Amém? Amém. Porque mesmo sem saber, Filipe se levantou e foi. E os versos 27 e 28 vão dizer que no caminho havia um eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando para o seu país. Bem, no caminho, então, estava de viagem um eunuco, um homem etíope, mas, preste atenção, não é a Etiópia que nós conhecemos hoje. A Etiópia, aqui mencionada, se refere ao que hoje nós conhecemos como Sudão, um país próximo ao Egito. Então, o eunuco estava indo para essa direção, era de lá que ele vinha. E eunuco, irmãos, era um termo originalmente dado a homens que eram colocados numa posição de honra, perto de mulheres, geralmente cuidando do harém do rei, e por isso esses homens eram castrados, para que o rei pudesse dormir em paz. Mas, com o passar do tempo, esse título acabou se tornando uma espécie de patente. O eunuco, então, passou a se tornar uma espécie de título para alguém que exercia um papel importante no reinado. E aqui, meus irmãos, é muito difícil a gente dizer se esse homem era um homem castrado ou se esse homem era apenas um eunuco por causa da sua patente. Por quê? Por duas razões. Primeiro, é difícil dizer se ele era castrado, porque se fosse, ele não poderia adorar no templo de Jerusalém, porque o livro de Deuteronômio, capítulo 23, vai dizer que um homem castrado não pode entrar no templo. Em contrapartida, em Isaías 56, verso 3, diz, há uma promessa de Deus de que os eunucos seriam honrados e de que se eles guardassem a palavra do Senhor no seu coração, eles poderiam adorar o Senhor. Então, das duas, uma, ou ele era um castrado, e essa adoração que ele prestou em Jerusalém não foi no templo, ou ele não era castrado, ou ele era castrado, e as palavras de Isaías se cumpriram na vida dele, ou ele não era e adorou no templo de Jerusalém. É uma discussão, meus irmãos, que envolve os homens mais inteligentes do assunto, então eu não vou dizer para vocês o que é o certo, estou colocando para vocês aqui o que se entende desse texto. O que nos importa saber, meus irmãos, é que esse homem tinha uma posição alta onde ele vivia, ele guardava as riquezas da sua rainha, e isso é o mais relevante, que ele era um homem de posses, que ele era um homem que possuía um cargo muito importante, ele era encarregado dos tesouros da rainha, chamada de Candace, e Candace é um título, não o nome de uma pessoa. Era como César no Império Romano, assim era Candace nas regiões da África, principalmente. A figura do rei homem era como se fosse uma figura divina. Então, eles não ocupavam o rei com assuntos triviais. O rei ficava meio que isolado num canto, ele não tinha muito envolvimento com assuntos do reinado. Então, geralmente, se colocava a mãe do rei, era uma rainha-mãe, e ela que geralmente cuidava de tudo ali. E esse homem, então, era encarregado das riquezas dessa rainha, da rainha Candace, que, no caso, governava durante aquele tempo. Então, esse deslocamento de grandes distâncias, de ir até Jerusalém adorar, geralmente acontecia na ocasião das festas. A gente vê em relatos do Evangelho que Jerusalém ficava mais cheia nos períodos festivos porque vinha muita gente de fora. Então, é muito possível que essa adoração a que o texto se refere, que o eunuco foi, que ele vinha de Jerusalém porque tinha ido lá adorar, se refere a um desses momentos, a Páscoa ou a festa dos tabernáculos, e ele voltava, então, de uma dessas festividades. O nosso texto, então, nos informa que esse eunuco estava voltando para o seu país, e enquanto seguia viagem, ele lia textos do profeta Isaías. E veja você que aqui há algo curioso. A primeira tradução do Antigo Testamento, que era aramaico e hebraico, a primeira tradução, meus irmãos, foi a Septuaginta. Ela foi traduzida por o idioma grego, lá no Egito, no século III a.C. Essa tradução, a Septuaginta, foi feita para judeus que eram imigrantes, para que eles tivessem
o conhecimento da palavra, já que eles não tinham mais o domínio do hebraico e do aramaico. Então foi feito, a pedido de um próprio rei do Egito, essa tradução Septuaginta para o grego. Então havia a primeira tradução feita do Antigo Testamento foi para o grego. Logo, sendo esse homem, o etíope, um homem gentio e que vinha de um país próximo ao Egito, é muito coerente afirmar que esse homem estava lendo a versão grega do profeta Isaías. Note, então, que a ideia de traduzir textos bíblicos para a linguagem mais acessível não veio na Reforma Protestante. Isso, meus irmãos, porque é da vontade do próprio Deus que ele seja conhecido e que a sua palavra seja revelada em todas as nações. O Antigo Testamento está repleto de profecias que apontam para uma realidade onde todas as nações viriam e adorariam ao Senhor. E se a palavra é o meio pelo qual Deus se revela ao homem, e nós sabemos que é a palavra o meio pelo qual Deus se revela ao homem, o Senhor, em sua misericórdia, moveu a história para que a palavra fosse traduzida para vários idiomas, de maneira que todos pudessem ser instruídos no caminho do Senhor na sua própria língua. E no século III, antes de Cristo, Deus usa então 72 sábios, 6 de cada tribo de Israel, para traduzir a Bíblia para o grego. O grego, meus irmãos, era como se fosse o inglês hoje, era a língua praticamente universal. A maioria das pessoas sabia falar grego, porque era o meio de comunicação entre as nações. Então, nesse tempo, Deus usa 72 sábios para traduzir a Bíblia para o grego. Anos mais tarde, Deus vai usar a vida de Jerônimo para traduzir a Bíblia para tanto o Novo quanto o Velho Testamento para o latim, tradução conhecida como a Vulgata Latina. E isso foi em 405 depois de Cristo que o trabalho de Jerônimo foi concluído, traduzindo a palavra de Deus inteira para o latim. E anos depois, meus irmãos, Deus usa um momento histórico chamado Reforma Protestante para expandir ainda mais o seu reino e tornar o seu nome ainda mais conhecido entre todas as nações. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. William Tyndale para o inglês. Pierre de Olivetan, um primo de João Calvino, traduziu para o francês. Olaus Petri foi quem traduziu para o sueco. Os irmãos Moravi traduziram a Bíblia para o tcheco. João Ferreira de Almeida, glória a Deus, fez a primeira tradução para o português. Gente, isso aqui é uma coisa tremenda. Homens que dedicaram boa parte de suas vidas para fazer o nome do Senhor conhecido em todas as nações. Alguns desses homens, meus irmãos, correram risco de vida, porque se a Igreja Católica soubesse que eles estavam trabalhando numa tradução da Bíblia para outra língua, eles poderiam ser mortos. O que levou esses homens, meus irmãos, a tomarem esse risco, a terem esse trabalho, a fazer isso? O que levou esses homens a fazer isso? O poder do Evangelho. Esses homens não só ouviram o Evangelho, mas eles viveram o Evangelho. Eles estavam determinados a fazer conhecido o nome do Senhor, porque as suas vidas foram transformadas pela palavra de Deus. E esses homens pensavam, bom, eu não posso ser transformado sozinho, outras pessoas precisam ler o que eu estou lendo, outras pessoas precisam ter o conhecimento que eu tenho, outras pessoas precisam conhecer o Senhor e serem transformadas, impactadas pelo poder do Evangelho. Em 1521, Lutero se recusou, como eu já falei no começo, a se retratar de seus ensinamentos. O imperador Carlos V declarou Lutero como herege e fora da lei pelo Edito de Worms. Sabe o que isso significa? Significa que qualquer homem poderia matar Lutero, fazer qualquer maldade com ele, que ele seria absolvido pela lei. E para proteger ele, e claro, ele tinha interesses, Frederico o Sábio, da Saxônia, ele orquestrou um sequestro. Gente, Lutero foi sequestrado. Levando, então, Lutero para o castelo dele, para o castelo do Frederico Sábio.
E ali Lutero foi forçado a viver em reclusão, em isolamento. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, sabe o que ele fez durante esse período? Recluso, em isolamento, longe de tudo e de todos? Em 11 semanas, ele simplesmente traduziu o Novo Testamento inteiro para o alemão. 11 semanas. 11 semanas. E para nós, meus irmãos, tantas vezes é um sacrifício insuportável sentar 10 minutos para ler a palavra de Deus. Mas para quem ama o Senhor, para quem recebeu a palavra de Deus, todo o tempo que for possível é tempo de buscar conhecer o Senhor. E foi isso que aquele eunuco fez. Ao invés de ficar no celular durante a viagem, né? Assistindo a Netflix ali, ao invés de ficar ali tendo conversas triviais, o eunuco ele pega o livro do profeta Isaías e vai lendo durante a viagem. Afinal de contas, ele pensa, bom, eu sou um servo do Senhor. Se eu estou com tempo livre, vou dedicar esse tempo ao Senhor. Mas como nós vimos no começo, meus irmãos, além de ter a Bíblia numa linguagem acessível, o que mais é importante para compreender o texto? Alguém que ensine. Alguém que nos instrua. E era isso que aquele eunuco estava precisando naquele momento. E aí, como diriam os antigos, juntando a fome com a vontade de comer, vai dizer o texto que o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Agora imagine Filipe correndo. Correndo, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explica? Dessa vez, o próprio Espírito Santo falou com Filipe a respeito daquilo que ele deveria fazer. Como nós já vimos, o eunuco era um homem de posição social elevada, superior, e sendo responsável pelos tesouros da sua rainha, certamente ele viajava em condições de luxo para aquela época, numa boa carruagem, confortável, abastada. E esse foi um dos motivos que tornou importante que o Espírito Santo instruísse Filipe a ir até aquela carruagem, porque não era comum e nem culturalmente correto que uma pessoa humilde, de condição social inferior, abordasse uma carruagem de alguém que era mais elevado socialmente. Isso não era comum. Mas aqui, meus irmãos, poucas coisas aqui são comuns. E o Espírito Santo diz a Filipe, olha, vai, se aproxima daquela carruagem. E foi o que Filipe fez. E essa carruagem não era como as carruagens de guerra, tocadas por cavalo. Afinal de contas, imagina aquele negócio numa velocidade absurda, Filipe tendo que correr muito, né? Atrás do cavalo ali, aquele desespero, Filipe tentando ouvir aquela coisa toda, esbaforido, está entendendo o que você está lendo? Não foi assim. Essas carruagens de viagem, assim, geralmente eram tocadas por bois, e isso tornava a viagem bem lenta, bem tranquila. Caso contrário, Filipe, coitado, mesmo correndo, ele teria dificuldade de cumprir sua missão. E aí, Filipe se aproxima da carroça, e ele ouve uma voz lendo o profeta Isaías. É interessante, irmãos, porque Deus faz tudo muito perfeito. Muito perfeito. E aqui Filipe começa a fazer aquilo que ele recebeu como orientação do próprio Senhor, Jesus dizendo aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aqui Filipe viu uma oportunidade incrível de pregar as boas novas de salvação para aquele gentio. Então, reconhecendo o texto lido, ele mesmo puxa o assunto, e ele diz a famosa frase, né, que deu até título a um livro, entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco, por mais elevada que fosse sua posição social, por mais rico que fosse, porque, inclusive, ter um manuscrito da palavra de Deus era um sinônimo de riqueza, não era fácil ter isso, então ele era um homem de muitas posses. Mesmo assim, esse homem demonstra uma humildade
absurda, porque ele diz: eu não entendo. Como eu posso entender se não há quem me explique? Ele assume, então, a necessidade de alguém que pudesse lhe ensinar o texto que ele estava lendo. Porque, para compreender, nós precisamos ter o texto na nossa língua, ou numa língua que a gente entenda, e alguém que nos explique. Então, ele chama Filipe para subir a carruagem. E essa atitude do eunuco se deu porque ele percebe que Filipe é um judeu e, por isso, teria condições de ajudar ele a interpretar o texto. Ele provavelmente olhou para Filipe, viu a sua fisionomia, as suas vestes, o seu sotaque, e ele pensa: bom, esse homem é um judeu, ele é capaz, ele tem capacidade de me explicar o que eu estou lendo, então colocou Filipe para subir na carroça e para instruí-lo. E qual era o texto que o eunuco estava lendo, irmãos? Exatamente a passagem que hoje nós conhecemos como Isaías 53, a mensagem do servo sofredor. E diz que a passagem da Escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar de sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Se você observar, então, esses são os versos 7 e 8 do capítulo 53 de Isaías, que nós lemos no começo. E esses versos estão um pouquinho diferentes da nossa tradução, justamente porque, como a gente já viu, o texto que o eunuco estava lendo era a versão grega do texto, então há uma diferença de interpretação, mas o sentido do texto é a mesma, são apenas algumas variações nas palavras. Agora, será que foi por acaso, meus irmãos, que o eunuco estava lendo justamente essa passagem? Será que foi assim uma coincidência muito grande que, enquanto Filipe estava se aproximando da carruagem, o eunuco estava lendo justamente o texto de Isaías 53? É claro que não foi por acaso, porque bem no momento em que Filipe estava se aproximando, o eunuco estava lendo esse texto. E desde o início da narrativa, meus irmãos, a gente percebe que nada aqui é por acaso, tudo é o Senhor com a sua mão, movendo a história, guiando, enviando um anjo para falar com Filipe na sua missão. Depois o próprio Espírito Santo guia Filipe para ir até a carruagem, e Filipe chega bem na hora em que um dos textos proféticos mais explícitos a respeito de Jesus, a respeito do sacrifício do Messias, estava sendo lido. Deus não preparou somente Filipe para aquele encontro, mas também preparou o eunuco, para que naquele momento ele estivesse lendo aquela porção da palavra de Deus, porque isso era do interesse do próprio Deus. Então, agora, lançando mão de mais um ditado, Filipe tinha a faca e o queijo na mão. Agora o eunuco tinha o texto numa língua que ele entendia, ele era capaz de ler o texto, e ele conseguia alguém que pudesse lhe ensinar o texto. Olha aí que bênção, mas ainda falta uma coisa, e o que falta? O Evangelho. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Agora, olha, e começando com a passagem que o eunuco estava lendo, Filipe anunciou o quê? A mensagem de Jesus. Se faltava o Evangelho, agora não falta mais. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos aqui, meus irmãos, conhecem Albrecht Dürer? Não? Não julgo você. Eu só o conheço porque eu gosto muito de arte. E Albrecht Dürer, ele foi um famoso pintor alemão, renascentista, na minha opinião, um dos melhores naquilo que ele se propunha a fazer. E tem uma curiosidade muito interessante sobre Dürer, que ele tinha o hábito de escrever diários, o que possibilitou que, anos depois de sua morte, se soubesse muita coisa a respeito dele. E uma coisa que se descobriu a respeito dele foi que ele foi impactado pela exposição do Evangelho feita a partir de um homem. Adivinha que homem? Albrecht Dürer, alemão, pintor renascentista. Quem pregou para ele? Lutero.
E ele foi impactado pela palavra de Deus que Lutero pregou para ele. E lembra que eu disse que Lutero foi sequestrado? Bem, isso chegou aos ouvidos de Albert Dürer, e ele ficou preocupado, porque naquela época não tinha, né, G1, R7, R-Lagos, para saber o que estava acontecendo. Então, o que chegou até ele foi que Lutero tinha desaparecido. E ele ficou muito angustiado. Isso gerou uma grande preocupação. Agora, olha que interessante, que em um de seus diários consta uma oração de Dürer, que ele fala assim: ó Deus, e se Lutero estiver morto? E agora? Quem de agora em diante irá expor o Santo Evangelho tão claramente para nós? Meu Deus, que coisa fantástica. Imagina alguém falando isso de você. A preocupação dele, meus irmãos, não era tanto se Lutero estava morto ou estava vivo. Era quem iria expor o Evangelho tão claramente para eles. Isso mostra para nós, meus irmãos, que o que Lutero fez, que tudo que ele fez durante a Reforma, não era porque Lutero era um revolucionário, não era porque ele era um baderneiro que queria causar alvoroço no meio da igreja. Lutero fez tudo o que fez, meus irmãos, porque ele era um homem que amava o Evangelho, ele era um homem que se dedicava à palavra do Senhor, e um homem que ama o Evangelho, um homem que vive o Evangelho, ele faz aquilo que o Evangelho manda, ele faz aquilo que o Evangelho propõe, ele propaga a palavra do Senhor, e ele faz isso com clareza, com amor, com simplicidade. E foi o que Lutero fez, dedicando a sua vida a expor com clareza o Santo Evangelho, de maneira que quando ele sumiu, deram falta dele. Assim também era Filipe. Veja, quando o Senhor chamou Filipe através de um anjo para ir até aquele local determinado, Filipe não estava à toa. O que ele estava fazendo? Pregando a palavra de Deus em Samaria. Então o Senhor chama Filipe, manda ele ir até aquele local e depois manda ele se aproximar da carruagem, mas em momento algum o texto diz que Deus manda Filipe pregar. Não existe uma parte do texto onde diz que Deus disse, agora vai e pregue ao eunuco. Não, o próprio eunuco foi quem pediu para Filipe lhe explicar o texto. E Filipe, meus irmãos, amava o Senhor, ele amava o Evangelho. Então o eunuco não precisou pedir 2 vezes, e nem o Senhor precisou ordenar isso para ele, porque ele amava a palavra de Deus, e se ele tivesse uma oportunidade, a primeira coisa que ele ia fazer ia ser abrir a sua boca e falar sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor, e foi isso que ele fez. Na primeira oportunidade que ele teve, Filipe abriu a sua boca e falou do Evangelho, mostrando para o eunuco que Cristo Jesus é o servo sofredor, o homem de dores, aquele que tomou o nosso lugar no castigo do cálice da ira de Deus, aquele que foi moído para nos sarar, castigado para nos dar a paz, aquele que levou sobre si o peso dos nossos pecados. Na primeira oportunidade que teve, Filipe falou para o eunuco essa mensagem, a palavra de Deus, o Evangelho. E, meus irmãos, o poder do Evangelho é tão grande, é tão irresistível, é tão eficaz, que depois de ser exposto a essa mensagem, no primeiro lugar que eles passaram que tinha água, o eunuco falou, eu quero ser batizado. É o que vai dizer o texto. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água, então o eunuco disse, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado. E Filipe disse, é lícito se você crê de todo o coração. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe colocou ele à prova. Filipe quer saber se de fato a mensagem que ele acabou de anunciar transformou a vida daquele homem. E ele falou, olha, eu até te batizo desde que você creia de todo o coração naquilo que eu acabei de lhe dizer. E o eunuco responde, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A carruagem para. E dela desce o eunuco e Filipe. Mas nenhum deles volta para a carruagem, porque Filipe foi arrebatado. E o eunuco agora era um novo homem, uma nova criatura. Um homem nascido de novo, nascido das águas, que foi transformado pelo poder do Evangelho. Então aquele homem gentio,
que achou que seria apenas mais um ano, onde ele iria até Jerusalém adorar o Senhor no templo e participar das festas estabelecidas na lei de Moisés. No caminho de volta para casa, foi tocado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, o eunuco tinha como ler, ele tinha quem o ensinasse, e o que ele estava lendo, mas ele só foi transformado depois de receber o Evangelho. Porque, meus irmãos, só o Evangelho pode transformar a vida de um homem. Não duvide do poder do Evangelho. No fim da história, Filipe foi arrebatado da presença do eunuco. E, meus irmãos, isso aqui talvez seja o que de menos extraordinário aconteceu na história. Porque, meus irmãos, não há nada mais extraordinário do que a salvação, do que um homem sendo transformado pela palavra de Deus. Mas aí Filipe foi arrebatado, e aqui poderiam surgir uma série de questionamentos. Por que Deus não arrebatou Filipe de onde ele estava para dentro da carruagem do eunuco? Não seria mais prático? Por que Deus, então, não deu discernimento e clareza para o eunuco para que ele entendesse aquilo que ele estava lendo? E aí, meus irmãos, a gente poderia passar a noite inteira questionando. Por que Deus não fez a reforma protestante sozinho? E a resposta, meus irmãos, é porque a missão de ser fiel ao Evangelho, de viver o Evangelho e de falar do Evangelho é nossa. Deus nos deu essa missão e Ele tem prazer em ver seus servos obedecendo esse chamado. Somos nós que temos que fazer isso. Somos nós que temos que viver o Evangelho, obedecer a sua palavra, viver para o Evangelho, para a glória de Deus. E, meus irmãos, Filipe foi visto outra vez, é o que diz o texto. E o que é que ele estava fazendo? Pregando o Santo Evangelho. Ninguém para esse homem. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o poder do Evangelho de Deus. Então, meus irmãos, a caminho de concluir, quando nós comemoramos a Reforma Protestante, nós nos lembramos de tantos homens que fizeram a história e que transformaram a vida de tantas pessoas, inclusive a nossa. Assim também, aquele eunuco certamente nutriu um grande afeto, uma grande admiração por Filipe durante toda a sua vida, o homem a quem Deus usou para transformar a sua vida, para transformar a sua história. Mas nós nunca podemos nos esquecer, meus irmãos, que nada disso, nem a reforma, nem a conversão daquele eunuco, nem a minha e nem a sua conversão teriam acontecido se não fosse pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, meus irmãos, muito se fala em uma nova reforma, que a igreja precisa de uma nova reforma. E talvez seja verdade. Mas, meus irmãos, a reforma só acontece em meio a homens e mulheres que amam o Evangelho. Quando nós olhamos para o contexto geral da igreja hoje, nós temos a palavra na nossa própria língua, Bíblia de todos os tipos. Enquanto eu fazia essa mensagem aqui, eu dei uma pesquisada. Meus irmãos, o que mais tem é Bíblia. Eu descobri que tem Bíblia, até Bíblia do futebol, tem uma capa de uma bola. Tire suas conclusões. Bíblia do homem, Bíblia da mulher. Aí tem a Bíblia da mulher que ora, que tem a mulher que não ora. Aí tem Bíblia com anotação, Bíblia com espaço para escrever, Bíblia sem espaço para escrever, Bíblia de todos os tipos. Então, a gente tem a palavra do Senhor na nossa própria língua e nas mais variadas traduções, das mais variadas formas, com a capa que você quiser. Nós também temos quem nos ensine. E pela graça de Deus, nós temos em nossa comunhão aqui, em nossa congregação, um pastor que é usado por Deus, que tem discernimento da palavra, e nós louvamos a Deus por isso. Mas aqui eu digo mais do contexto geral da igreja. Nós temos a palavra na nossa própria língua, nós temos quem nos ensine, mas nos falta o Evangelho, irmãos. Nos falta o amor pelo Evangelho. Nos falta a confiança no Evangelho. É por isso que nós nos calamos, é por isso que a gente não fala do Evangelho, porque a gente não ama o suficiente, e aí a gente tem medo de falar, e as pessoas que receberem a mensagem não se converterem, mas porque a gente acha que, em última instância, o poder do convencimento é nosso. Mas, meus irmãos, o poder está no próprio Evangelho.
A palavra do Senhor é poderosa, Ele pode transformar a vida de qualquer homem. O que nós precisamos é amar o Evangelho, é buscar o conhecimento da palavra do Senhor, para que nós, assim como tantos homens do passado, sejamos por Ele usados para propagar o reino de Deus. Esse é o primeiro passo para qualquer igreja, para qualquer membro que quer uma nova reforma. Se você quer reforma, ame o Evangelho. Se nossas igrejas, meus irmãos, nossas casas, nossas cidades, nosso estado, nosso país, se tudo está indo de mal a pior, é porque faltam homens e mulheres que amam o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um dia nós fomos transformados pelo Evangelho, eu e você, o Evangelho nos alcançou. Só que a gente vive num mundo de tantas distrações, meus irmãos, tantas coisas nos chamam a atenção, e o Evangelho vai ficando lá na gaveta. E aí, a gente ouviu isso de manhã, a gente pensa, Senhor, por que o Senhor não faz como no passado? Por que não vemos mais sinais e prodígios? Por que o Senhor não se move? Cadê o avivamento que a gente tanto procura? Meus irmãos, isso só acontece num lugar onde o Evangelho é tratado com amor, onde as pessoas se dedicam, de fato, ao Evangelho. Uma pesquisa recente disse que a igreja atual é a igreja que menos contribui com a caridade. Sabe o que é isso? Afastamento do Evangelho. A igreja atual é a igreja com maior índice de divórcio na história. Sabe o que é isso? Falta de amor ao Evangelho. Meus irmãos, não tem como viver e amar o Evangelho se não nos dedicarmos à palavra de Deus. Porque esse é o meio pelo qual Deus escolheu se revelar a nós. E nós não temos, meus irmãos, que amar e viver o Evangelho em honra aos reformadores, porque eles lutaram para que a palavra de Deus chegasse até nós. Não, nós temos que ler, amar, viver o Evangelho, porque ele nos apresenta Cristo Jesus, nosso Senhor, porque a palavra de Deus está aqui, meus irmãos, e se não fosse por isso, por essa revelação maravilhosa, o que seria de nós? Nós temos que amar, viver e se dedicar ao Evangelho, porque ele nos apresenta as boas novas de salvação para todo aquele que crê. Meus irmãos, olha o que diz a respeito do eunuco, que Filipe foi arrebatado da presença dele. Eu não sei você, mas eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Alguém sumir na sua frente. Mas o texto não vai dizer, meus irmãos, que o eunuco se escandalizou, que ele ficou preocupado, que seu coração se encheu de temor, que ele foi para casa triste porque ele queria dar um abraço em Filipe. Não, o texto vai dizer que ele seguiu seu caminho cheio de alegria. Porque, meus irmãos, ele acabou de receber o Evangelho é a boa nova. O Evangelho é alegria, meus irmãos, é paz, é contentamento no Senhor. É salvação para todo aquele que nele crê. Portanto, meus irmãos, vamos voltar ao Evangelho. Vamos amar o Evangelho. Vamos viver o Evangelho. O poder do Evangelho se manifestou na vida dos reformadores, de maneira que até hoje nós colhemos os frutos disso. Assim também, veja você, muitos historiadores afirmam que aquele eunuco que foi evangelizado por Filipe, que aquele eunuco deu início à Igreja de Cristo Jesus na Etiópia, que hoje conhecemos como Sudão. Então, Deus tira Filipe de Samaria para ele pregar a um homem, porque Deus sabia que aquele um homem iria alcançar um país, uma cidade, toda uma nação, para a sua glória, para o seu louvor. Certa vez, de novo, ao ser questionado sobre seus feitos na reforma, Lutero disse: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. E eu tenho certeza, meus irmãos, que se alguém perguntasse para Filipe, o que você fez para converter aquele eunuco que pregou na Etiópia, abriu uma igreja maravilhosa lá, o que foi que você fez? Filipe diria: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Então, meus irmãos, que no próximo dia 31/10, ao celebrar o dia da reforma, você comemore principalmente o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença queremos Te louvar, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Evangelho, porque um dia, Senhor, mesmo sendo tão pecadores, vivendo distantes de Ti, em nossa condição miserável, o Senhor nos alcançou e fomos apresentados a essa palavra, a essa boa nova de salvação, e nós cremos em Ti, cremos que o Senhor é Deus, cremos que o Senhor nos purifica de todo pecado, cremos, Senhor, que Tu és a palavra da vida, que o Senhor é a água da vida que sacia a nossa sede, o Senhor é o pão que sacia a nossa fome, o Senhor é tudo em nós, e se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Certamente teríamos perecido, meu Deus. Mas, Senhor, o tempo passa e essas verdades vão se esfriando em nosso coração. E tantas vezes, Senhor, nos dedicamos a tantas coisas, menos ao Evangelho. E, Pai, nós queremos ver o Teu mover. Nós queremos ver, Senhor, os sinais e prodígios que sabemos que o Senhor pode fazer. Queremos ver, Senhor, não só a nossa igreja, mas o nosso país recebendo, Senhor, um avivamento vindo de Ti. Queremos, Senhor, ver mais do Senhor. Queremos, Deus, sentir a Tua presença como nunca sentimos antes. Queremos, Deus, ter experiências contigo, das quais, Senhor, assim como Paulo, não sejamos dignos de falar. Mas para isso precisamos voltar para o Evangelho. Precisamos voltar, Senhor, para as bases. Precisamos, Senhor, Te amar como nunca. Nos dedicar, Senhor, a Tua palavra como nunca. A viver, Senhor, o Evangelho como nunca. Nos desperta, Senhor. Desperta a Tua igreja. Cada coração que está aqui nessa noite, meu Deus, desperta para o amor ao Evangelho. Por amor, Senhor, à Tua palavra. Para que sejamos, meu Deus, instrumentos de Ti onde quer que estejamos. Para que se algum homem ou mulher, assim como aquele eunuco, meu Deus, que estiver com a Tua palavra em mente, mas que não entender, que sejamos capazes de explicar, que sejamos capazes, Senhor, de expor o santo Evangelho. E assim, Senhor, fazer conhecido o Teu santo nome. Nos ensina, Pai, e nos dê a motivação que precisamos para voltar ao Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Espero ter conseguido aqui concluir minha missão.